Hoje eu fui congregar na igreja do irmão Rona, uma igreja da Congregação Cristã no Brasil, de um grande amigo nosso, irmão Ronaldão. É chamado aqui de Rona, região de Francisco Morato e Franco da Rocha, no Trevo, né? E quando eu entrei para congregar, ouvir a palavra, né, com o nosso irmão Ronaldão, tive essa ilustre pessoa ali, que é meu amigo, Willy de Francisco Morato, meu amigo já há 20 anos ou mais, servo de Deus, é uma pessoa ilustre, uma pessoa maravilhosa, de dentro da nossa casa, um homem de Deus. Você que é da região de Francisco Morato, Franco da Rocha, Jundiaí, São Paulo, todos esses lugares, você já ouviu falar no irmão Willy. O irmão Willy, ele é do tempo do Serginho Preto, ele vai contar obras aqui, essa podcast é para nós contar obra. E ele vai contar a obra aqui do tempo do Serginho Preto, que junto com o irmão Serginho Preto, ele viu com os olhos dele, Deus fez milagre. Fez obras com diversos irmãos renomados, homens de Deus, homens quais enfrentaram espíritos em oração de enfermidades crônicas, enfermidades tenebrosas como câncer, como HIV, soro positivo e N's, né? Pessoas, ele vai contar coisas para nós de empresários ateu que se converteu a Jesus Cristo, intermédio de oração, de profecia. Então aí vai ficar desse jeito aqui. Fica até o final. Irmão Willy, a paz de Deus, tudo bem? Amém, meu irmão, tudo bem, graças a Deus. Agora o tempo vai decorrer, é todo seu, já começa a contar, né, toda a sua experiência. Eu me lembro do tempo que eu atendia o ponto de culto aqui em Francisco Morato, no Chácara Campininha, e você ia sendo testemunhado, né, congregar conosco. Ia de bermuda. Ia de bermuda lá. Deus converteu o irmão, chamou nas águas do batismo, né? Naquela época eu atendia aqui em Francisco Morato esse ponto, e depois, irmão Willy, nós ficamos uma mocidade junto, muitas obras vimos junto, muita coisa Deus fez, né? Hoje eu tenho orgulho de dizer que o irmão é um homem de Deus da cidade de Francisco Morato. O tempo é todo seu, tá, irmão Willy? Então, preparação de Deus hoje, né? Fui congregar, nem ia congregar, e estava descansando que, assim, eu não tenho mais paciência, irmão, de ir no culto e as pessoas levantarem na hora do testemunho e não tem um milagre para contar. Fica só contando história. Eu sei que ir no culto é prestar um culto, é você levar para Deus, mas essa é uma crítica minha, então estou muito impaciente em chegar lá, a pessoa ficar contando história, então geralmente eu vou na hora da palavra. Mas Deus vai me ajudar, eu vou ficar mais paciente, porque eu sempre orei para ver milagre, né? Oro há muitos anos pela misericórdia de Deus e nunca gostei de molecagem na oração, né? Quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu quero ser um servo de Deus diferente. Eu quero ver milagre, maravilha, obra, prodígio. O que ninguém viu, eu quero ver. Faz na minha vida. E aí eu tive muitas experiências de milagre com Deus, né? Pela misericórdia de Deus. Não vou contar do meu passado, porque isso não vem ao caso, que estou aqui para contar milagre. Mas Deus me arrancou da mão de Satanás, libertou, fez obra bonita, me tirou do mundo difícil, né? Limpou meu sangue, fez obra. Mas o primeiro milagre que Deus fez na minha vida foi quando, em 83, não vou ficar contando assim muito detalhe, vou contar a obra rápida, tá, Isaías? Para dar tempo de contar bastante.
E aí o que aconteceu? Em 83, nasci em Santo André, fiquei 3 meses internado com uma doença, uma infecção generalizada no intestino. O meu corpo secou e minha cabeça cresceu. 3 meses internado entre a vida e a morte. E aí meu pai, ele era lixeiro, era gari, e aí os médicos não tinham mais lugar para pegar veia no meu braço, começou a pegar no pé e não tinha mais lugar para pegar, de tanto que eu definhei. E meu pai falou, vou assinar um termo de responsabilidade. Os médicos falaram, seu filho vai morrer. Ele falou, pode morrer, eu vou para a cadeia, mas aqui e nesse hospital ele não morre. Meu pai não era servo de Deus, minha família é do Pernambuco, tenho muito orgulho disso, meu sangue é pernambucano também. Eu agradeço a Deus que fui para o outro hospital, cheguei lá, comecei a melhorar, a enfermidade foi embora, Deus me curou, e onde era para ter morte, teve vida, e eu estou vivo até hoje. Então esse foi o primeiro milagre. E aí não parou mais, porque eu trabalhava numa barraca de tempero, eu vendi desde os 9 anos de idade. E minha irmã ia para uma outra denominação, minha mãe, a família é muito simples, humilde, e a gente vendia tempero no meio da rua, você lembra, né? Só que eu ainda pequeno, eu vendia ervas medicinais, né? Meu pai depois foi vendendo tempero, montamos uma barraca de erva. E aí lá por mais de 20 anos de idade eu passei a ser testemunhado. E aí o que aconteceu? Eu vi muito milagre ali, porque as pessoas vinham comprar as ervas, eu mexia, fazia os ajuntamentos de erva e falava, dá em nome de Jesus. Então eu vi cura de úlcera, muita cura, vi Deus arrancar câncer da próstata de um amigo do meu pai lá de Perus, curou ele, o cara tava com câncer na próstata. Então eu falei, você vai para tua casa, Deus vai te curar. Deus curou um grande amigo do meu pai. Esse tempo você não era batizado ainda? Não era batizado. E eu já via muito milagre, muita cura. Mas um milagre que eu vou contar aqui, depois que Deus me chamou nas águas do Santo Batismo, foi, eu orava muito, eu ficava 7 horas de joelho por dia, irmão. E aí, um dia, eu tava na barraca de tempero, tava com um companheiro e tava minha irmã. E aí, o que aconteceu? Passou uma mulher e ela passou uns 50 metros. Deus falou no meu coração, chama aquela mulher e dá um abraço nela. Ela estava em 2 e ela estava sendo carregada com muita dificuldade, porque nesse tempo em Francisco Morato, a Santa Casa era um matadouro. E aí quando ela chegou na barraca de tempero, ela falou assim, dá um abraço nela, que os médicos mandou ela para morrer em casa. Eu falei, qual que é o problema dela? Ela falou assim, tá com os 2 rins parados, e a mulher tava toda inchada, toda deformada, irmão. O que aconteceu? Eu falei assim, eu vou esperar a ordem de Deus e eu dou um abraço nela. Elas não entenderam muito bem, mas ali eu olhando para elas, conversando com ela, de repente, eu tive um arrebatamento de sentidos. Eu saí dali e fui para um lugar muito preto, onde tinha só trevas, e eu vi um demônio muito grande, mais alto do que esse teto, todo deformado, e eu vi uma mala de couro preta, suja, coisa do inferno mesmo, e eu vi um monte de sujeira naquele lugar, e minha boca se abria em profecia e dava uma ordem, porque a voz de Deus vinha na minha boca e falava assim, demônio que veio na vida dessa mulher, você veio na vida dela, trouxe um monte de enfermidade, levou o marido embora, jogou ela na depressão, os filhos dela abandonaram ela,
Mas Deus te diz, pega toda essa bagagem que você trouxe do inferno, coloca nessa mala e volta para o inferno. Ele resmungava, irmão. Resmungava e obedeceu a ordem de Deus que estava na minha boca, no campo, no mundo espiritual onde eu estava, arrebatado em espírito. E ele saiu resmungando. Leva tudo para o inferno. E ele saiu. Quando ele fugiu da minha mente, aonde eu estava arrebatado em espírito, eu voltei para o meio da rua. Quando eu voltei para o meio da rua, elas estavam chorando as duas. Ou seja, eu estava lá em espírito e elas ouviram o que abriu a minha boca no campo material também. O que aconteceu? Quando elas choravam, eu levantei a mão para o céu. Quando eu levantei a mão para o céu, eu vi que o céu se abriu e desceu 2 mãos brancas. Quando desceu aquelas 2 mãos brancas, Deus falou dentro do meu coração, é minha mão descendo e eu estou dando ordem para você dar um abraço nela. Quando eu levantei as mãos para o céu e eu dei um abraço nela, glória a Jesus. Aquela mulher, eu fiquei 30 segundos abraçado com ela. Quando eu soltei ela bateu os pés firme no chão. Quando ela bateu os pés firme no chão, ela deu 2 tapas, um do lado esquerdo, um do lado direito, nos rins. O Deus que eu tô parada me curou agora. Deus curou ela na hora e ela me saudou a paz de Deus, meu irmão de cabelinho curto. Falou, a paz de Deus, meu irmão, sou tua irmã parada. Deus pegou minha boca, porque a gente não pode ter medo. Se você tem o dom da profecia, você tem que falar. Eu tenho o dom da profecia. E se o câncer pular na minha frente, ele vai ser expelido agora. Eu me lembro que nós era o tempo da nossa mocidade. Eu já era casado, mas você era moço, solteiro. Você contava uma obra do Natanael. Vou contar. Conta essa obra. Vou contar. E só para terminar esse milagre, Deus curou essa mulher. Ela ficou liberta. Depois de uns 3 meses, ela voltou na barraca de tempero. Eu não a reconheci. E falou... E aí Deus tinha tomado a minha boca e falou, vou te libertar do cigarro. Quando você voltar a primeira vez na igreja, agora você vai ganhar uma Bíblia, um véu e inário. Ela ganhou, ficou firme e nunca mais vi. A do Natanael, irmão, foi assim. Minha mãe, ela era uma empregada doméstica, mulher muito sofrida. E um dia ela me chamou e falou assim, antes de eu morrer, eu quero que você tenha o dom de visitar asilo, visitar os pobres, as pessoas que ninguém quer estar junto. Ela juntou 2 sacos de roupa e me levou dentro de um asilo. E o que aconteceu? Eu não conseguia entrar, novo ainda, fiquei meio receoso, mas minha mãe, eu fui olhando, ela foi passando leito por leito, com muito amor. E vou encurtar a obra aqui. O que aconteceu? O último leito que faltou ela visitar, ela pegou e me chamou. William, esse aqui é o último. Vem aqui ver. Vem aqui visitar ele junto comigo. Eu entrei. Quando eu entrei, eu vi que tinha umas mulheres por trás, e eu acredito que era o administrador do asilo, o asilo ali na igreja católica de Morados, subindo para ir pro trevo. Tinha esse asilo lá. Quem estiver vendo esse vídeo vai lembrar. E aí o que aconteceu? Fui lá, vi um velhinho careca, cabelinho branco, todo enrugado, virado para a parede. Minha mãe, com muito amor, pegou, virou ele. E quando minha mãe virou ele abriu 2 olhos azuis, a coisa mais linda, irmão. E ele começou a chorar. Minha mãe segurou na mão dele. E eu também, minha mãe falou, pega na mão dele, amigo. Seguramos, tal. E para encurtar a obra, minha mãe perguntou pela primeira vez o nome dele, ele não falou nada. Minha mãe perguntou pela segunda vez o nome dele, ele fazia assim. Pela terceira vez, minha mãe perguntou o nome dele.
ele chorando, os olhos azuis, a coisa mais linda. Ele gaguejando, ele soltou: o meu nome é Natanael. O homem que estava atrás e as mulheres gritaram: esse homem não falava, ele está falando. Então eu vi mudo falar. Eu vi milagre. O que eu conversei com Deus quando eu não era crente, Deus ouviu meu clamor e fez milagre. Eu pude ver muito milagre. Um milagre muito bonito também de conversão que Deus fez foi com a minha mãe. Minha mãe já frequentou, enfim, centro de Umbanda. Quando a gente era pequena, a gente ia também. Mas uma obra muito bonita foi que minha mãe, ela começou a ir em outra igreja. E eu não sirvo a congregação, irmão, para deixar bem claro que eu tenho a mente aberta. Eu sirvo Jesus Cristo. Congregação só é o lugar onde eu me sinto bem. Então eu tenho essa mente aberta. Então isso aí fica um ensinamento para vocês aí, que pensa que só congregação que leva para o céu. Isso daí é uma mentira. Tem gente que o lugar dele é na Assembleia, tem gente que o lugar dele é na Deus e Amor, tem gente que o lugar dele é em outra igreja. Então você tem que entender, porque antes de 1910 existia, vamos pegar logo, Paulo era da congregação, Pedro era da congregação, Filipe era da congregação, era da Assembleia, não existia, irmão. A gente tem que parar com essa religiosidade de chamar os outros de primo. Eu tenho vontade de bater de Bíblia quando eu ouço isso, irmão. Nesses hipócritas, fala a verdade assim, né? Eu vou abrir meu coração. Então tem gente que ele é da Deus e Amor, o cara fica 40 dias de jejum, 21 dias de jejum, não estou falando aqui, mas eles acreditam desse jeito. Tem irmã que não rapa nem a perna, não rapa nem o sovaco, irmão. E tem tudo bem que cada um, é o que eles acreditam. E você vai falar com os caras, sobe monte, faz jejum de 21 dias, 7 dias, 3 dias, não assiste nem televisão, se consagra. E às vezes tem uns irmãos da congregação que vai falar que esses irmãos não têm Deus. Tem mais Deus do que vocês, estão criticando eles. Entendeu? É a verdade, irmão. Mas o meu lugar é na congregação cristã. Então, não critica os outros irmãos. Não chama de primo, pelo amor de Deus, você está pecando, irmão. E ainda tem uns miseráveis que ainda fala que a congregação é a graça de Jesus, sendo que a graça é Jesus Cristo, irmão. Né? Então, eu estou abrindo meu coração aqui porque às vezes vocês falam aí, vocês estão cometendo um grande pecado. E aí o que aconteceu? Minha mãe começou a frequentar uma igreja. Eu, nesse tempo, não era crente, né? Estou voltando bem atrás. E aí, o que aconteceu? Ela frequentando essa igreja, ela ia com a minha irmã, enfim. E um dia ela chegou em casa e falou assim, olha o que ela falou. Porque meu pai, ele tinha perdido um pouco de condições que ele tinha recebido uma indenização da firma e acabou perdendo. Então a gente morava numa casa boa, onde eu estou morando agora, tipo, não vou falar o nome para não me expor aqui, mas uma avenida boa do lado do mercado aqui perto do centro de Morato. E tinha carro, uma caminhoneta, tudo, mas dentro de casa a gente estava passando até dificuldade, irmão. E o pastor, sem guia nenhuma, eu não era nem crente, cara foi e falou para minha mãe, você tem que dar o dízimo, você tem que não sei o quê, você mora numa casa boa, tem carro e não traz o dinheiro na igreja. Minha mãe chegou em casa revoltada, uma pessoa que saiu da macumba, ia para a macumba tudo, para o espírito, para o candomblé, enfim, né? E ele não teve essa sabedoria, ofendeu minha mãe. Quando minha mãe chegou em casa, falou, nunca mais entre em igreja nenhuma. E eu era do mundão, né? Do mundão sou, mas enfim, era meio atribulado. Falei, eu vou catar esse cara lá. Porque minha mãe saiu da macumba, tá indo pra igreja, só tá fumando agora, não tá bebendo mais. E o cara dá uma dessa, vou catar ele. Minha mãe falou, não, se Deus existe, ele vai me mostrar um lugar para servir a Deus.
Eu só acredito se Deus descer ou mandar um anjo. Tem gente que não acredita em anjo, né? Pois eu falo para você, eu vejo o anjo a olho nu. Então, o que aconteceu? 3 horas da manhã, naquele mesmo mês, desceu um anjo 3 horas da manhã. Acordou minha mãe, o Isaías conhece onde eu estou morando, não vou falar para não me expor. E ele acordou minha mãe e falou, me segue. E minha mãe saiu pela Avenida São Paulo, vou falar. Saiu pela Avenida São Paulo, chegou mais para frente, subiu uma rua, e eu vou falar o nome da igreja. É a igreja meio que eu não gosto nem de ir, porque eu gosto de ir onde Deus fala. Mas foi nessa igreja aí que minha mãe foi pela primeira vez depois. Subiu, parou de frente de um templo cinza, ela e o anjo. Quando chegou, ela ficou no batente da porta, não entrou, ficou no batente. Tinha uma passarela na igreja, que verde com preto, nesse tempo, na Vila Suíça, foi essa igreja, que minha mãe viu em revelação, e até o púlpito. E aí o anjo foi falando para minha mãe, e ela via as irmãs do lado esquerdo, com pano branco na cabeça, via os irmãos do lado direito, mais para frente via a orquestra, e o anjo foi esclarecendo tudo para minha mãe, a ordem do culto, tudo, a doutrina imposta dentro da congregação cristã. Não estou falando que a congregação é o lugar certo de servir a Deus, eu já expliquei aqui, cada um tem um lugar, mas se o meu lugar é aqui, o da minha mãe também foi, e o seu é que está ouvindo, seja feita a vontade de Deus. A gente tem que seguir a vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Minha mãe se preocupou e falou assim, o varão de branco que estava do lado dela, falou assim, mas aquele ali é o pastor. O anjo falou desse jeito para minha mãe, o verdadeiro pastor dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo, aquele é o cooperador. Não vou falar o nome dele, que ele já faleceu. E aí o que aconteceu? Minha mãe pegou, teve essa revelação, essa divina revelação, acordou, contou para minha irmã, não vou falar o nome dela aqui também. Falou para minha irmã, falou para mim, nesse tempo eu tocava samba, vivia para todo canto. Eu não tocava bem não, mas eu gostava do samba. E aí minha mãe falou assim para minha irmã, se você vê esse lugar, que eu acho que foi no céu que eu vi, só existe lá, mas se existir na terra, se vocês verem, vocês falam para mim. E aí passou o tempo, não passou 3 meses, a gente trabalhava numa barraca de tempero no meio da rua, o Isaías conheceu. E aí estava eu e minha mãe por volta de 11h30 da manhã, passou uma mulher de cabelo comprido, bem escorrido. Eu vi o cabelo dela, eu não sei o porquê, me fez chamar a atenção, aquele cabelo era quase até o chão, irmão. E ela passou 3 ou foi 4 vezes, parou até perto do túnel da Ponte Seca, na rua da Ponte Seca, onde tínhamos a barraca. Ela parou e a gente vendia o tempero bem baratinho, 10 centavos a colher de tempero. Ela falou assim para minha mãe, moe R$1 de tempero baiano. Quando minha mãe acabou de moer e foi entregar o tempero na mão dela, ela começou a falar umas línguas que eu não sabia o que era. E aquilo foi me arrepiando inteiro. E ela falando naquelas línguas, apontou o dedo no rosto da minha mãe e falou assim, eu sou do Mato Grosso, não vou lembrar o lugar, a cidade, mas eu estou enviada nesse lugar por divina revelação. E falou assim, a igreja que você estava, aconteceu essa humilhação com você, o pastor te humilhou porque teu lugar não é lá. Teu lugar, você falou, depois da humilhação,